Oi, gente, sejam muito bem-vindas a mais um Dominando a Modelagem. Aqui eu ensino costureiras a dominarem a modelagem de roupas femininas. Meu nome é Thalita e eu sou especialista em corte, costura e modelagem de roupas femininas. E o tema de hoje é: o que é a modelagem na costura e como ela pode aumentar a minha renda? Se esse tema te interessa, continue aqui comigo, porque eu vou dar algumas dicas aí para você que tem esse grande sonho de dominar a modelagem na costura e, com isso, automaticamente aumentar a sua renda. Porque a modelagem é uma área importantíssima aí da costura. Na verdade, a modelagem é uma das etapas do processo de produção de uma roupa. A roupa, ela passa por vários processos, de várias etapas, na verdade. Primeiro, desde o desenho, né, que vem ali primeiro, ali onde você já pensa, visualiza, até o seu empacotamento, que é quando ela já passou pelo processo de ser cortada, ser costurada, ser revisada ali, ter feito todas as limpezas e depois a embalagem. Então, dentro de todas essas etapas está a etapa importantíssima, que é a modelagem. A modelagem é o que dá vida à roupa, tira ela do papel ali, quando ela é só um desenho, e torna essa peça, esse desenho, algo real, algo palpável. Eu costumo dar o exemplo da modelagem como se fosse você aí na construção civil. É como se fosse o engenheiro tivesse feito ali o desenho da casa, né, da construção. O engenheiro não, na verdade, o arquiteto, né, responsável ali pelo desenho, por toda a parte criativa ali daquela casa. Aí depois vem o engenheiro e já faz os cálculos, coloca ali quantos metros vai ter aquela parede, qual é a profundidade ali das sapatas, qual a largura das colunas, das cintas. Então, a modelagem, ela é considerada a engenharia da roupa. E existe 3 tipos de modelagem, né? Primeira delas é a modelagem plana, que é a mais usada. A modelagem plana, o próprio nome já diz, né? Ela é feita ali num papel, você planifica ali em 2 dimensões, e ela também é conhecida como modelagem bidimensional, as partes do corpo, todas planificadas ali no papel. É a mais utilizada, principalmente em costuras aí de indústria aí que se fazem em grande escala, porque é uma forma ela é uma modelagem assim mais fácil de ser replicada. E tem a modelagem que nós chamamos de moulagem ou modelagem tridimensional, que é a modelagem que é feita diretamente aí no corpo ou com a utilização de um manequim, mas a moulagem normalmente é mais utilizada em ateliês de alta costura. São peças assim que são mais exclusivas, quero dizer, únicas, e elas, quando se deseja que essas peças modeladas aí diretamente no corpo ou no manequim de moulagem, sejam reproduzidas, replicadas, passa-se aquele molde que foi feito diretamente no corpo, no tecido, para um papel, e aí também, mais uma vez, volta a ser uma modelagem plana. E é por isso que eu falo que até mesmo para você fazer a moulagem, eu acho importante você passar primeiro pela modelagem plana. E tem a modelagem aí computadorizada, que é feita totalmente, diretamente no computador, mas também é tirado aí, a raiz dessa modelagem computadorizada vem da modelagem plana, tá bom? Existem aí muitos mitos em torno da modelagem, as pessoas pensam assim, é só molde mesmo, molde eu consigo facilmente hoje na internet, às vezes em revistas, né? Quem acompanha meus stories aí pode até ver eu mostrando aí antigamente, quando ainda não sabia modelar, a dificuldade que era para poder tirar aqueles moldes da revista, e muitas pessoas ainda são reféns dessa técnica, né? E dependem de revistas para poder tirar seus moldes, de internet. Depende também de ter uma roupa já pronta para poder copiar, e justamente
vivem utilizando dessas técnicas, dessas práticas, porque acham que a modelagem é um bicho de sete cabeças, é a coisa mais difícil do mundo, acha que precisa ser uma pessoa muito estudada, formada, expert em matemática e geometria, e por se propagar aí esse mito, as pessoas têm medo. E muitas costureiras que eu até conheço trabalham aí em seus ateliês, né? E vivem dependendo aí dessas técnicas aí, vivem sofrendo aí com modelagem, com medo de arriscar. E não sabem elas, ou não sabe você, que existem muitos benefícios aí se você decide aí se aprofundar e aprimorar na modelagem. E um deles é que quando a peça ela é bem modelada, ela é muito mais valorizada. E com isso você consegue colocar mais valor naquela sua peça e com isso você consegue ganhar mais dinheiro, né? E é por isso que eu falo que com a modelagem, nosso tema de hoje, né? Você pode faturar 5 mil ou mais por mês, mas como assim, Thalita? Por quê? Uma peça bem modelada, ela é muito mais valorizada. Nitidamente você consegue ver como que ela cai bem no corpo, né? E a cliente veste, se sente bem com ela, não encontra outra que vai a deixar tão bela. Às vezes, quando você também utiliza aí daqueles disfarces, né? Porque os corpos eles não são iguais e a modelagem também estuda os vários tipos de corpos existentes. Então, se quando você está modelando aí, você percebe isso, utiliza de técnicas normalmente para poder dar aquele disfarce, às vezes na barriguinha saliente, às vezes no quadril, que é mais largo, às vezes é o busto, que é maior. Então, a modelagem tem essa função aí, de deixar a peça, além de mais bela, também confortável. E qual mulher que, ao vestir uma peça que a deixe bela, que a deixe confortável, não quer pagar por ela? Com certeza, ela percebe valor naquilo ali. Ela vê que aquela peça, ela tem um diferencial. E o diferencial você busca onde? Na modelagem. Às vezes, aquele tecido é simples, às vezes a peça aparentemente é simples, mas quando ela é vestida, ela cai no corpo, a gente costuma dizer assim, ela cai como uma luva. Então, esse caimento é fruto de uma boa modelagem. Então, vale a pena nós buscarmos esse conhecimento, buscar aprimorar nesse conhecimento e não ficar aí com essas barreiras, com esses mitos de que a modelagem não é para mim. Eu costuro há tantos anos, Thalita, não preciso fazer isso não. Com certeza, se você se dedica à modelagem, você vai alcançar uma liberdade enorme de você mesma poder fazer seus próprios moldes, né? Olha só, com a modelagem você se torna também mais experiente em reconhecer os tecidos, né? Como eu disse, em reconhecer os tipos de corpos diferentes, né? E em reconhecer também e identificar a forma como que é feita aquelas peças. Às vezes a gente olha e vê uma pence, não sabe o porquê daquela pence, e isso era uma grande dificuldade que eu tinha, né? Como que se criavam aquelas pences, principalmente quando nós modelamos a parte do busto da mulher, do corpo feminino. Isso para nós é algo que você sabe que incomoda um pouco, quando não tem aquele encaixe perfeito, quando fica dando papos, né? E na modelagem, a gente percebe que com algumas pences e alguns ajustes, você consegue dar um encaixe perfeito, ou seja, para aquele corpete, ou seja, para aquele blazer, ou seja, para aquela blusa, né? Então, a modelagem, ela é a alma da roupa, e ela faz com que a roupa seja vista tenha mais valor, ela seja mais desejada, e com isso, ela custe mais, com certeza. E com isso, você fature mais. Por quê? É justo. A cliente está vendo que aquela peça tem um diferencial, que aquela peça está vestindo bem, que aquela peça me deixou mais magra, né? É isso que muitas preocupam, né? Então, ela vai pagar mais por isso. E você pode cobrar mais por isso. Mas imagina se você, quando vai atender aquela cliente,
seja, talvez você trabalhe sob medida, né? Aí ela quer uma peça, aí você pede, traz uma roupa sua que você gosta lá da sua casa para poder copiar o molde, né? Então, às vezes, isso já tira um pouco o seu valor de profissional, porque você está fazendo uma cópia, né? Então, com certeza você será muito mais bem vista, muito mais bem valorizada se você dominar a modelagem e conseguir você mesma fazer os seus moldes, né? E olha, um dos maiores benefícios que eu vejo também na modelagem é que é nesse processo que você consegue prever alguns possíveis defeitos que possa vir a ter aquela roupa. Às vezes, quando você não se preocupa com essa parte, não faz bem o seu molde, ou não sabe fazer nem de jeito nenhum, pega um molde qualquer lá pronto e visualiza, ou já corta diretamente no tecido, com uma roupa aí qualquer em cima, você não consegue prever se aquilo ali vai dar certo ou não no corpo. Você não consegue ali eliminar possíveis defeitos que aquela peça venha a ter. E aí, com isso, na hora da costura, ou na hora que o cliente vai experimentar, aí você consegue ver, nossa, deu um papo aqui nas costas, como que eu vou resolver isso agora? Né? Não, aqui no ombro tá jogando para trás, como que eu resolvo? E às vezes não tem nem como consertar. E aí você perde tempo, você perde dinheiro e às vezes você perde até cliente. Perde a venda também, né? Se você trabalhar com pronta entrega. Então, quando você faz uma boa modelagem, quando você se dedica a isso, quando você sabe dominar isso, ali, na hora do molde, você já prevê os possíveis defeitos, você já elimina. Se for molagem, você faz num tecido mais barato, num tecido mais em conta, e aí você consegue driblar esses defeitos praticamente quando você costura aquela peça e o cliente experimenta, ela cai, ela encaixa perfeitamente e talvez vai ter defeitos que serão mínimos que dá para você consertar. Então, você ganha tempo, economiza tecido, né? Porque você não vai desperdiçar aí o tecido fazendo uma peça que ficou errada e satisfaz o seu cliente, que é o mais importante, né? Com isso, você o quê? Ganha mais, é uma profissional valorizada pelo seu trabalho e pode cobrar mais por isso, porque você se dedica, né? Olha só, e eu me lembro que quando eu comecei a pensar, né, em costurar profissionalmente, eu falo assim, quando eu comecei a pensar em costurar profissionalmente, porque eu costuro desde criança. Eu cresci, para quem não sabe a minha história com a costura, eu cresci no meio ali do meu pai, que era alfaiate, costurando, ele me ensinando, eu fazendo roupinha de boneca, e fui crescendo no meio desse mundo, no meio desse universo, e já na adolescência eu consegui enxergar uma possibilidade ali de ter a costura como profissão. Apesar de que a minha família tinha medo e tudo, que eu seguisse esse caminho, mas era algo que eu desejava muito, algo que, assim, que ardia no meu coração, né? E eu entendo o medo deles, porque empreender não é algo fácil, mas não tem nada que é bom, que é fácil nessa vida, né? O importante é a gente fazer aquilo que a gente gosta, né? Os pais normalmente querem que a gente tenha uma segurança, né? E acham que, às vezes, a gente tem um trabalho formal, ou que seja CLT, ou que seja um concurso público, às vezes eles acham que isso vai nos dar uma segurança e tem aquele medo quando a gente vai e segue um caminho mais, um caminho diferente. Mas isso sempre pulsava em meu coração, eu sempre tive esse desejo. E quando já adolescente, eu queria entender o porquê daqueles moldes. Meu pai era alfaiate de roupas masculinas. A especialidade dele, eu me lembro que ele fazia isso muito bem, era calça social, era blazer, e tudo praticamente ele fazia já riscando no tecido. É uma técnica de alfaiate, assim, que trabalha sob medida, e era assim que ele trabalhava. E eu já queria trabalhar com produção, queria ter uma fábrica, fazer minhas peças já prontas e colocar de pronta entrega para poder vender. E eu sentia essa necessidade, às vezes eu fazia algumas peças, mas dava alguns defeitos, aquela peça agarrava, ela ficava lá sem vender,
porque eu não conseguia entender o porquê daquele defeito, como que se graduava as peças para ter as numerações P, M, G, GG, de onde vinham esses tamanhos. Então, eram muitas dúvidas que pairavam aí na minha mente, e eu tinha aquela sede, aquele desejo de aprender, e fui em busca desse conhecimento. E quando eu aprendi e comecei a utilizar essa técnica da modelagem, eu vi nitidamente que as peças saem padronizadas, as peças saíam com um ar mais profissional, o caimento era perfeito justamente porque eu conseguia ali, na hora da modelagem, prever os possíveis erros, os possíveis defeitos, e não era mais só lá depois da roupa pronta, depois que o cliente experimentava, que aí eu via, nossa, deu um papo nas costas, ah, não, deu um papo aqui debaixo do braço, ah, não, essa calça ficou com a cintura muito baixa, o gavião baixo. Então, esses detalhes são muito importantes quando nós entendemos de modelagem e eles comprometem, assim, definitivamente a nossa renda. Uma porque você não fica com peça garrada aí no seu ateliê, com peça defeituosa, com peça estragada, com peça que o cliente vai devolver e fala assim, ah, não vestiu, não deu certo. Você consegue, através da modelagem, prever esses defeitos e, com isso, sanar todos eles. E, com isso, você consegue não ter aí peças garradas aí no seu ateliê sem vender. Mas eu escuto muito de muitas costureiras, ah, Thalita, eu não sou boa com matemática, eu não sirvo para poder aprender modelagem, não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Gente, costura há anos e pensa dessa forma, e por mais que às vezes eu fale, é preciso mostrar que, para que existe calculadora, gente? Não é vergonha nenhuma você usar a calculadora, né? A própria fita métrica te ajuda a fazer essas medidas, essas contabilidades, né? Porque o mito que se tem da matemática não é conta difícil, raiz quadrada, outra coisa mais, não. Na verdade, é porque nós trabalhamos na modelagem com a metade das medidas. E, às vezes, uma medida inteira de cintura, por exemplo, se a cintura é 72, ela tem que ser dividida por 2, para que você faça o molde da frente, né, com a metade dessa medida, 36, e o molde das costas também com 36. Mas se esse molde ele é simétrico, o que é um molde simétrico? É um molde que tem as duas partes iguais. Então, para que você precisa fazer o molde inteiro? Normalmente, nós fazemos só a metade. Por quê? Ao dobrar o tecido e cortar a metade, as duas partes vão sair iguais. Então, as contas são basicamente essas, são contas, são divisões simples, que qualquer pessoa consegue fazer, e se caso não consiga, é só fazer na calculadora. Mas coloca-se tanta caraminhola na cabeça, né? E acaba com medo, nem tentando aprender. E olha, vale a pena você tentar aprender a modelagem. Mas tem também uma outra coisa que às vezes te impede, e eu sei porque eu escuto isso também, muitas que dizem assim, ah, eu não sei desenhar. Gente, existem muitos estilistas renomados que não desenham lá essas coisas. Fazem apenas aquele esboço ali no papel, mas desde que você entenda o que você está desenhando, desde que você consiga passar aquela ideia à frente, não tem problema se o seu desenho está feio ou se o seu desenho está bonito. O importante é que ele seja legível, é que você consiga se fazer entender com ele, que você consiga mostrar ali que tem um bolso ali, que você consiga mostrar que tem um zíper, né? E outra coisa, na hora de traçar os moldes, quem diz para você que nós fazemos desenho à mão livre? De jeito nenhum. Por mais profissional que você seja no desenho, para traçar os moldes, não dá para ficar um molde perfeito se você usar um desenho à mão livre. Normalmente, nós usamos o quê? As réguas. São essas amiguinhas aqui, principalmente essa aqui, ó. Olha só. Essa aqui é a régua curva, né? Que eu chamo de régua de alfaiate, muitos conhecem com esse nome também.
essa régua, ela tem aqui as partes curvas aqui, que te ajudam, e na verdade é com essas partes que você traça os moldes. Então não é feito à mão livre, a olho nu, né? Podemos dizer assim, o desenho dos moldes é feito utilizando as réguas. E para isso você, quando aprende a utilizar essas réguas aí, mesmo que você não saiba desenhar, não tenha muita coordenação motora para isso, você consegue sim ter moldes bons, bonitos, bem feitos, com a técnica correta da modelagem, aprendendo a traçar aí, utilizando as réguas, tá? E eu quero te dizer que, se você, mesmo eu te falando todos esses benefícios, mesmo eu falando para você que vale a pena, mesmo eu falando para você que não tem problema se você não é boa em matemática, eu também não sou não, gente. Ah, quem dera, sofria na escola com matemática, nossa Deus, passava assim, raspando, mas quando eu passei a me dedicar à modelagem, isso para mim não fez diferença, porque eu estava fazendo algo que eu gostava. Então, olha só, mas mesmo assim, se você não acredita, olha, você vai ficar sempre dependendo aí de uma roupa pronta para você poder copiar, sempre sofrendo, tendo aí essa dificuldade de saber o porquê que aquela peça deu defeito. E às vezes o defeito é depois da roupa pronta, dificilmente tem jeito de consertar, né? Por quê? Não domina a modelagem. E outra coisa, se você trabalha com pronta entrega, é muito difícil você alavancar as suas vendas, porque quando se trabalha com pronta entrega, você tem que fazer suas peças antecipadamente. Final do ano é verão, já começa o verão, né? Então, as peças de verão que você deseja vender no verão, elas já têm que estar sendo feitas agora. Então, como que elas vão ser feitas agora, se você não consegue fazer os moldes e depende de moldes prontos, que às vezes você busca na internet, busca em revistas, que ainda não, de peças que ainda não foram lançadas. Então, é difícil você evoluir aí como costureira e faturar mais se você não dominar a modelagem. Mesmo que você também não trabalhe com pronta entrega, mas trabalhe sob medida. Aquela cliente que chega lá com aquela foto que viu hoje em dia muito na internet, né? No Pinterest mesmo, nós temos muitos desenhos e modelos, muitas inspirações de roupa. A cliente vem, não sei se isso já aconteceu com você, ela vem, traz aquela foto daquela roupa, mostra para você e fala assim, ah, eu quero um vestido igual a esse. Aí você olha e fala assim, não, esse eu não consigo fazer. Ou então você aceita, topa o desafio e fica igual uma louca, procurando um jeito de como que você vai fazer a modelagem daquele vestido. Às vezes você até arrisca fazer, mas quando a cliente experimenta, dá um defeito ali, outro aqui, aí você tenta consertar, mas não fica do jeito que ela estava desejando, do jeito que ela estava sonhando. Esse é o caminho se você decide continuar na mesmice, continuar com esse medo aí de não aprender, né? Com esse medo aí de aprender, com esse medo de achar que, eu não vou conseguir. É importante você dar o primeiro passo, sim. Não importa quantos anos você está aí na costura. Eu tenho uma aluna que está há 20 anos na costura e agora criou coragem e entrou para o curso de modelagem e está amando. Uma delas até me disse assim, é o primeiro molde que nós fazemos no nosso curso de Dominando a Modelagem, é o molde da saia, né? E eu fiquei muito feliz porque é essa ideia que eu quero passar. Uma das minhas alunas, até descer ela está aqui. Deixa eu ver quem é que está aqui conosco hoje. Olha quanta gente na nossa live. Boa noite, Maria Graça, Idelvana. Boa noite, Socorro. Sejam muito bem-vindas, viu? Achei que a Ana Angélica ia estar aqui, ela não perde uma live. E ela mesma relatou para mim, olha, nunca fiz um molde de uma saia tão facilmente como esse que você ensina. E eu fiquei muito feliz com isso, porque
é esse o meu desejo, de mostrar para você que a modelagem não é e nem tem que ser tão complicada como as pessoas pintam. Eu tive uma aluna do curso de costura que chegou para mim, né, no WhatsApp, sonhando em aprender a costurar, e ela disse que ainda quando era solteira, entrou num curso de costura, de corte e costura, e lá ela começou pela modelagem. Então, ela aprendeu uma técnica lá, eu não quero falar o nome aqui para não comprometer em nada, mas assim, cheia de muitos cálculos, cheia de muitas figuras geométricas, sem nunca ter colocado uma linha na agulha. E aí, depois que ela fez todos aqueles moldes, que ela não sabia no que ia dar aquilo, porque ela não entendia nada de costura, aí, quando ela foi começar a cortar para poder começar a costurar, aprender a costurar, ela, por um acidente que teve na família com um irmão, ela teve que sair do curso e depois veio o casamento, veio os filhos, veio um monte de coisa e ela não conseguiu voltar e teve a oportunidade de voltar só agora. Então eu falo assim, para quem nunca costurou na vida, aprender modelagem é algo assim difícil. E normalmente os cursos de costura, às vezes, iniciam pela modelagem. Quem está aí na live e viveu essa experiência, coloca aí para mim. E aí começa pela modelagem e aí gera aquele bloqueio. Aí a pessoa fala assim, nossa Deus, é difícil demais. Mas é difícil demais porque não entende nada de costura, ele não sabe o que é uma manga, ele não sabe o que é uma frente, não sabe o que é umas costas, ele não sabe o que é uma braguilha de zíper, não sabe o que é um gavião. Para quem nunca costurou nada, aí já começar a desenrolar essas técnicas é difícil, aí a pessoa desiste e sai divulgando aí que costura é difícil demais, que molde é um bicho de 7 cabeças e gera essa fama aí. Agora, para você, que já é costureira há muito tempo ou há pouco tempo, você já tem uma noção básica aí dos moldes, nada te impede de aprender a modelagem. Nada te impede de ser uma profissional completa. Porque se você só costura e não sabe traçar os seus moldes, eu tenho que te dizer a verdade. Você é uma profissional incompleta. Você precisa valorizar o seu trabalho dominando a modelagem e com isso conseguir fazer suas peças com o caimento perfeito, tá? E olha, eu quero te dar 5 dicas hoje aqui, tá? Para você já começar a colocar em prática, mesmo que você ainda não tenha feito um curso de modelagem, porque eu digo, é importante você buscar conhecimentos, tá? O saber não ocupa lugar. Nunca é tarde para você poder aprender. E é muito importante você que se dedicar ao conhecimento. Eu já contei essa história aqui, né? Mas eu não vou contar ela de novo hoje, não. Mas é a história de amolar o machado. Se você ver algumas lives anteriores aí, eu falo isso. Quando você se dedica a aprender, você não está perdendo tempo. Você está amolando seu machado para poder ganhar lá na frente, tá? Quando você se dedica ao aprendizado, você consegue, em pouco tempo, resgatar esse investimento financeiro aí que você faz aí no seu aprendizado. Pensa, se você faz um vestido meia boca hoje e vende por R$ 50, depois do curso de modelagem, você vai conseguir vender por 150? Então, esse curso não foi um gasto para você, foi um investimento em você. Sabe por que é um investimento em você? Porque ninguém vai tirar de você esse conhecimento, tá? E é só você que vai ganhar com isso. E vai ganhar, com certeza, né? Então, algumas dicas que eu quero te dar, além dessa, né, que vai estudar e vai aprender para você melhorar, é seja criativa e curiosa, tá? A primeira coisa que um bom profissional da modelagem tem que ter é a curiosidade, viu? Como assim, Thalita? Curiosidade. Tem um ditado que fala, curiosidade mata um gato. Mas não é dessa curiosidade aí que eu tô falando, não. Você ter a curiosidade de observar as roupas, de olhar, ó, vou pegar uma bolsinha que eu tô com ela assim, ó, vira pelo avesso, olha como que é feito, os acabamentos, observe mesmo, ou seja internet, ou seja alguém, uma mulher bonita vestida uma roupa linda passando na rua,
olha e observa e tem a curiosidade de tentar desvendar como que aquela roupa foi feita, quais as partes que foram usadas, o que foi costurado primeiro. Gente, será que é só eu que sou doida? Ou tem alguém que fica desse jeito com a cabeça funcionando dessa forma aí na live? Me fala. Marilene chegou aí agora. Boa noite, Marilene. Gente, porque eu fico desse jeito. Eu olho para uma roupa, eu tenho até uma foto de uma blusa aí, que eu ainda quero desvendar como foi feito o molde daquela blusa, que eu ainda não tive tempo para isso, mas quanto mais dificultosa é a peça, quanto mais cheia de recortes a peça tem, mais aquilo me interessa. E é como se eu pegasse aquela peça e planificasse ela todinha assim na minha cabeça. Então, isso faz você ir desenvolvendo esse olhar curioso aí, diante das peças que você vê, faz com que você vá desenvolvendo aí a modelagem dentro da sua cabeça. Talvez você já é assim, mas não sabe passar isso para o papel. Ainda, viu? Ainda. E aí, se você já... Costureira tem muito disso, né? Se você já desenvolveu essa curiosidade, se você já trabalha com a sua mente o tempo todo assim, ó, olhando as peças, olhando as roupas e tentando decifrar como que elas são feitas, só está faltando agora você conseguir colocar isso no papel, conseguir a técnica certinha aí da modelagem. Outra dica que eu quero te dar também é a dica da vestibilidade. O que é vestibilidade? É algo que dê para você vestir, tá? Então, aquela peça, ela pode ser linda, maravilhosa. Ela pode ter um tecido, nossa, caríssimo. Ela pode ser moderna. Pode ser a peça que está se usando lá em Paris. Mas se ela não vestir bem, se ela, quando veste, ela prende seus braços assim, que você não consegue levantar, porque a manga está prendendo. Você já viram uma roupa assim? Uma manga que te prende, aí o cliente fala assim, eu não consigo levantar o braço, porque ela está prendendo. Aquela saia rabo de peixe, que a mulher tem que andar igual uma gueixa, assim, ó, não consegue sair do carro, porque se abrir a perna, a roupa vai rasgar de tão apertado que tem. Pode estar linda, maravilhosa, mas se a roupa não te veste, se ela compromete os seus movimentos, ela não tem valor. Então, ao traçar um molde, uma peça, isso tem que ser observado, o conforto, a usabilidade daquela peça, porque se não tiver conforto, se ela não for vestível, se ela não for usável, o cliente não vai optar por ela, de jeito nenhum, tá? Terceira dica que eu quero te dar também, nessa noite, é que coloque informações nos seus moldes, tá? Faça do seu molde ali a certidão de nascimento ali daquela peça. Coloca a data. Ah, esse molde é do verão 2022? Coloca, né? Para você saber que aquele molde foi usado no verão 2022. Isso é importante. É um vestido trapézio, é um vestido godê, é um vestido longo, é um vestido transpassado. Coloca. Se possível, até o desenhozinho da peça, ó, imprime lá, ó, e cola. Se você não souber desenhar, imprime e cola. É frente, é costas, é a parte superior, é a parte inferior. Anota isso também no molde. Onde tem bolsos, coloca ali, aqui, risca o tamanho do bolso, tudo certinho e coloca. Para que quando você for utilizar aquele molde de novo, você não precisar ficar quebrando cabeça. Quantos centímetros que é esse bolso? A qual distância que esse bolso está do cos? A qual distância esse bolso está da lateral da peça? Então, coloca todas as informações necessárias, coloca no seu molde. Para que depois de muito tempo, porque a moda, ela é cíclica, tá, gente? Ela volta, tá? Hoje em dia, nada se cria, né? A gente inventa, né? Então, você se inspira em coisas que já foram criadas, e às vezes aquela saia que usou há 50 anos atrás, que sua avó usou, agora ela está usando de novo, só que, porém, às vezes mudou só o tecido, muda o comprimento,
né? Ela deixa de ser midi, agora vai ser mini, né? Agora mesmo está se falando muito nesse verão do uso das mini saias, que estará de volta aí. Estava usando muito a midi, né? Que continua usando também. A moda hoje está muito democrática, mas está se falando muito em usar saias mini. Mas voltando aqui para o nosso assunto, então, você vai ter o molde ali, coloca todas as informações, porque quando você for usá-lo novamente, você não é um computador que vai ter tudo reservado na sua cabeça. Não, vai estar tudo ali no molde. E aí vai ser muito mais fácil a sua vida se todas as informações estiverem ali naquele molde, inclusive o sentido do fio, tá, gente? É muito importante que no seu molde, além de todas as informações, como posição das penças, como marcação dos bolsos, como nome do modelo, indicação de frente e de costas, você colocar também no molde essa informação que é o sentido do fio. Se é um fio reto, se é um fio na diagonal, que é o sentido viés. Normalmente são esses dois fios que nós usamos aí para confeccionar as nossas peças, tá? Então vamos para a quarta dica, tá? Anota isso aí, vocês estão anotando? Me fala aí se está fazendo sentido para vocês. Marlene Pereira chegou aqui. Boa noite, Marlene. Anotem aí, gente, uma coisa que parece simples, mas às vezes as pessoas não dão muita atenção a ela, mas isso é o alicerce do seu molde. Você não pode ignorar essa etapa, que é a hora de tirar as medidas. Eu tenho que te dizer que se as medidas estiverem erradas, o seu molde vai sair errado. Se for as medidas da sua cliente, a roupa não vai servir na cliente se você tirar as medidas erradas, tá? Então você tem que ter total atenção às medidas de busto, medida de cintura, medida de quadril, comprimento de busto, comprimento de cintura, altura de quadril, medida das costas, medida do ombro, circunferência de pescoço. Nossa, Thalita, tem esse tanto de medida? Tem. E além dessas medidas que eu te falei aqui, o comprimento, medidas de comprimento, comprimento de manga, tem as medidas complementares. As medidas complementares são aquelas medidas que você vai tirar na cliente de acordo com o modelo. Por exemplo, eu vou fazer essa blusa e ela tem um decote profundo nas costas. Então, você vai ter que tirar as medidas da profundidade daquele decote, né? E assim, e por aí vai. Então, são algumas medidas complementares, são algumas medidas que a gente tira de acordo com o modelo que a gente vai fazer. Mas eu não trabalho sob medida, eu não tenho que preocupar com isso? Tem sim. Qual as medidas? Se você não trabalha com peças sob medida, você trabalha com pronta entrega. E a pronta entrega, ela se baseia em quê? Na tabela de medidas da ABNT, né? Que é que rege, né? Aí os padrões aí de medidas para a confecção. É lógico que hoje a tabela de medidas da ABNT inclui 7 biotipos, e aí você pode escolher, de acordo com o seu nicho, de acordo com o seu público-alvo, qual desses biotipos que você vai se orientar, se é ampulheta, se é oval, se é a mulher retângulo, deixa eu ver se eu lembro mais algum aqui agora. São 7, né? São vários, então, mas normalmente se perneiam entre esses 3 aí, os mais utilizados, né? Retângulo, oval, ampulheta, quadrada também, né? Que é aquela mulher mais reta, né? É retângulo, né? Que eu falei. Então, você tem que se basear pela tabela de medida, até porque hoje nós, né, que queremos crescer, nós buscamos as vendas online. Para se vender online, as medidas têm que ser fiéis àquela que você coloca lá. Se você colocou que aquela calça que você está vendendo é 36, ela tem que ser a numeração 36 de acordo com a tabela de medida vigente no nosso país. Então, é importante que as medidas sejam exatas e que você observe isso na hora de traçar os seus moldes. Parece simples, né? E é simples, mas é uma regra que você tem que observar e não pode ignorar, tá? Então, vou te falar agora a nossa quinta dica, que parece
óbvia, mas, na verdade, muita gente se apavora na hora de fazer os moldes. Quer fazer depressa, quer fazer rápido e não adianta. Na hora de traçar os seus moldes, você tem que fazer isso com calma, com concentração. Porque lembra que eu falei lá no início que é nessa hora que você prevê os possíveis defeitos que possa vir a ter na sua peça, na sua roupa que você quer fabricar? Então, é nessa hora que você tem que dedicar mais tempo para poder fazer aquele molde da forma mais perfeita possível, para que não haja ajustes ao final da peça pronta. E se houver, que sejam ajustes mínimos, que depois você volta e corrige no molde, para que aquele molde seja utilizado novamente. Ao começar a traçar o molde, e aí você vê que bate aquela pressa, que bateu aquela ansiedade e que você quer fazer aquilo logo, lembre-se de uma coisa, que aquele tempo que você está dedicando àquele molde especificamente, ele vai ser ganho lá na frente. Sabe por quê? Aquele molde você vai precisar fazer uma vez só. E depois ele vai ser reutilizado quantas vezes você precisar. Então, por isso, vale a pena você dedicar tempo e não fazer com pressa, tá? Então, vamos relembrar aí quais são as 5 dicas que eu te dei nessa noite? Olha só, tenha curiosidade, tá? Curiosidade em desvendar aí como que as peças são feitas, né? Olha mesmo, observa, tenta imaginar aí na sua cabeça, porque isso vai fazer você ir desenvolvendo aí o seu instinto de modelista, tá? Segunda dica que eu te dei nessa noite é preocupe-se com a vestibilidade da peça, não apenas com a estética, não apenas com o tecido, viu? Não apenas com o modelo bonito, mas preocupe se aquela peça está confortável, se vai ser possível a pessoa se movimentar dentro dela. Um bom modelista tem que ter essa preocupação. A terceira dica que eu te dei nessa noite é: coloque informações aí nos seus moldes. Não deixa aquele molde liso, pronto, sem nada escrito. Todas as informações que você tiver e quiser colocar naquele molde, coloque, porque isso lá na frente vai fazer diferença para você. Quando você precisar usá-lo novamente, você vai saber exatamente do que se trata, tá? A quarta dica que eu te dei é tirar as medidas corretamente. Seja fiel às medidas para poder você traçar o seu molde. Porque se não estiver de acordo com as medidas desejadas, o molde ele não vai servir, tá? Para você usar. E a quinta dica que eu te dei nessa noite é: não tenha pressa. Seja paciente. Lembre-se que aquele molde você vai poder usá-lo várias vezes. Então, vai valer a pena você dedicar um pouco mais de tempo para ele, para poder fazer ele, para que ele fique perfeito, para que aquela peça tenha um bom caimento. Porque depois é só você repetir. O molde já vai estar pronto mesmo, tá? E olha, eu espero que você tenha gostado dessas dicas que eu te dei hoje. Eu espero que você que é costureira e ainda não criou coragem, ainda está com essa bobagem aí de pensar que não consegue, que não vai conseguir aprender, eu espero que você tenha perdido esse medo com essa live. Se você conhece alguma amiga que está precisando ouvir isso, que você acha que esse assunto vai fazer diferença na vida dela, compartilha essa live com essa amiga, tá? Se você ainda não nos segue aí no nosso canal, eu te convido também a seguir o nosso canal, a fazer parte dessa comunidade aí que está só crescendo e vai crescer ainda mais com a sua ajuda e com o seu apoio, tá bom? Agradeço a vocês que estiveram aqui comigo nessa noite. Muito obrigada aqui a Socorro, a Marlene, deixa eu ver quem mais aqui. Gente, pode colocar aí nos comentários aí algum assunto, alguma dúvida que vocês tenham a respeito da modelagem, tá? Isso vai fazer com que eu possa estar trazendo aqui alguns assuntos que sejam interessantes para vocês, viu? E Delvana, Socorro mais uma vez, Marlene, muito obrigada pela presença de vocês. Fiquem com Deus e quinta-feira nós temos mais um encontro marcado aqui no nosso programa Dominando a Modelagem. Um beijão e tchau, tchau.